De Vinícius de Moraes, operário em construção. Era ele que erguia casas onde antes só havia chão. Como um pássaro sem asas, ele subia com as casas que lhe brotavam da mão. Mas tudo desconhecia da sua grande missão. Não sabia, por exemplo, que a casa de um homem é um templo sem religião, como tampouco sabia que a casa que ele fazia, sendo a sua liberdade, era a sua escravidão. De facto, como podia um operário em construção compreender porque um tijolo valia mais que um pão? Tijolos ele empilhava com pá, cimento e esquadria, quanto ao pão ele o comia, mas fosse comer tijolo e assim o operário ia com suor e com cimento, erguendo uma casa aqui, adiante um apartamento. Além uma igreja, à frente um quartel e uma prisão de que sofreria, não fosse eventualmente um operário em construção. Mas ele desconhecia esse facto extraordinário que o operário faz a coisa e a coisa faz o operário, de forma que certo dia, na mesa, ao cortar o pão, o operário foi tomado de uma súbita emoção, ao constatar assombrado que tudo naquela mesa, garrafa, prato, facão, era ele quem os fazia, ele, um humilde operário, um operário em construção. Olhou em torno, gamela, banco, enxerga, caldeirão, vidro, parede, janela, casa, cidade, nação, tudo o que existia. É ele quem o fazia, era ele um humilde operário, um operário que sabia exercer a profissão. Homens do pensamento, não sabereis nunca o quanto aquele humilde operário soube naquele momento. Naquela casa vazia, que ele mesmo levantara, um mundo novo nascia de que sequer suspeitava. O operário emocionado olhou a sua própria mão, sua rude mão de operário em construção. E olhando bem para ela, teve um segundo a impressão de que não havia no mundo coisa que fosse mais bela. Foi dentro da compreensão desse instante solitário que tal sua construção cresceu também o operário. Cresceu em alto e profundo, em largo e no coração, e como tudo o que cresce, ele não cresceu em vão, pois além do que sabia exercer a profissão, o operário adquiriu uma nova dimensão, a domissão da poesia. E um facto novo se viu, que a todos admirava, o que o operário dizia, outro operário escutava. E foi assim que o operário do edifício em construção, que sempre dizia sim, começou a dizer não. E aprendeu a notar as coisas a que não dava atenção. Notou que a sua marmita era o pato do patrão, que a sua cerveja preta era o uísque do patrão, que o seu macacão de Zuarte era o terno do patrão, que o casebre onde morava era a mansão do patrão, que os seus 2 pés andarilhos eram as rodas do patrão, que a dureza do seu dia era a do patrão, que a sua imensa fadiga era a amiga do patrão. E o operário disse não. O operário fez-se forte na sua resolução. Como era de se esperar, as bocas da delação começaram a dizer coisas aos ouvidos do patrão. Mas o patrão não queria nenhuma preocupação. Convença-me do contrário, disse ele sobre o operário, ao dizer isso sorria. Dia seguinte, o operário, ao sair da construção, viu-se súbito cercado de homens de delação e sofreu por destinado sua primeira agressão. Teve o seu rosto cuspido, teve o seu braço quebrado, mas quando foi perguntado, o operário disse não. Em vão sofrer o operário sua primeira agressão. Muitas outras seguiram, muitas outras seguirão. Porém, por isso imprescindível, ao edifício em construção, o seu trabalho perseguia todo o seu sofrimento, misturava-se ao cimento da construção que crescia. Sentindo que a violência não dobraria o operário, um dia tentou o patrão dobrá-lo de modo vário, de sorte que o foi levando à alta da construção e no momento do tempo mostrou-lhe toda a região e apontando ao operário fez-lhe esta declaração: dar-te-ei todo este poder e a sua satisfação, porque a mim me foi entregue e dou a quem bem quiser. Dou-te tempo de lazer, dou-te tempo de mulher, portanto tudo o que tu vês
será teu se me adorares e ainda mais se abandonares o que faz dizer não. Disse e fitou o operário, que olhava e que refletia. Mas o que via o operário? O patrão nunca veria. O operário via as casas e dentro das estruturas via coisas, objetos, produtos, manufaturas, via coisas, tudo o que fazia, o lucro do seu patrão. E em toda a coisa que via, misteriosamente, havia a marca da sua mão. E o operário disse não. Loucura, gritou o patrão, não vês o que é que te dou? Mentira, disse o operário, não podes dar-me o que é meu. E um grande silêncio fez-se dentro do seu coração. Um silêncio de martírios, um silêncio de prisão, um silêncio povoado de pedidos de perdão, um silêncio apavorado com medo em solidão. Um silêncio de torturas e gritos de maldição, um silêncio de fraturas e se arrastarem no chão. E o operário ouviu a voz de todos os seus irmãos que morreram, por outros que viverão. Uma esperança sincera cresceu no seu coração e dentro da tarde mansa agigantou-se a razão. De um homem pobre esquecido, razão porém que fizera, um operário construído, o operário em construção.